Um santo grau aos olhos de muitos arqueólogos durante séculos, tem sido o Templo de Hércules Gaditanos, há muito perdido. O local foi significativo na história antiga, e foi visitado por figuras históricas como Júlio César e Aníbal. Agora, os arqueólogos acreditam que podem ter, finalmente, encontrado o local ilusório. Embora nem todos estejam convencidos, uma equipe de arqueólogos na Espanha apresentou um argumento cautelosamente otimista de que o Templo de Hércules pode ser encontrado na Baía de Cádiz. A maioria das descobertas arqueológicas são feitas a partir de escavações no solo. A maioria das descobertas arqueológicas são feitas a partir de escavações no solo. Mas o possível Templo de Hércules foi avistado do ar. Ricardo Belizon, estudante de pós-graduação em arqueologia da Universidade de Sevilha, avistou um contorno intrigante enquanto estudava modelos topográficos. Ao analisar os dados do projeto espanhol LIDER, que mapeia o país desde 2009, Belizon viu uma estrutura intrigante submersa no Canto de São Pedro, na Baía de Cádiz. Parecia ter cerca de 300 metros de comprimento e 150 metros de largura. Embora ele esperasse descobrir como era a costa de Cádiz nos tempos antigos, Belizon pode ter tropeçado no Templo de Hércules. As ruínas submersas parecem combinar com o que arqueólogos e historiadores sabem sobre o templo perdido. Nós pesquisadores estamos muito relutantes em transformar a arqueologia em um espetáculo, observou Francisco José Garcia, diretor do Departamento de Pré-História e Arqueologia da Universidade de Sevilha, ao apresentar a descoberta. Mas, neste caso, estamos diante de algumas descobertas espetaculares. Eles são de grande importância. Os pesquisadores acreditam que o litoral parecia diferente há milhares de anos. A pesquisa de Belizon sugere que a Bahia já foi um litoral totalmente antropizado, transformado por pessoas, com um grande edifício possível templo, vários quebra-mares, ancoradouros e um porto interno. E o fato de o litoral ser tão diferente hoje na verdade se alinha com anedotas históricas sobre o Templo de Hércules. Segundo Milagros Alzaga, chefe do Centro de Arqueologia Subaquática do Instituto Andaluz, textos antigos descrevem uma área de ambiente em mudança, em contato com o mar, sujeito às mudanças das marés, em um templo onde deve ter existido estruturas portuárias e um ambiente marítimo. A terra recuperada ao longo da costa recuada foi colonizada por povos durante o Neolítico pré-cerâmico, e depois períodos neolíticos da olaria, até que um aumento eustático no nível do mar oceânico submergiu os antigos assentamentos a uma profundidade de 8 a 12 metros abaixo da superfície. Atlitian foi colonizada por volta de 6.900 a.C., com os habitantes sobrevivendo da subsistência agropastoril marinha. Os cientistas acreditam que ela foi abandonada abruptamente como resultado de ondas gigantes que atingiram a região, provavelmente causado por uma erupção vulcânica na área do Mediterrâneo. Os arqueólogos estavam particularmente interessados na descoberta de 2 esqueletos, um de uma mulher e outro de uma criança, que revelaram os primeiros casos conhecidos de tuberculose. Em meio a escavações do plano do governo para construir um novo bairro na cidade beduína de Harat, no deserto que ocupa mais da metade do território israelense. Em uma das alas, havia um salão pavimentado com piso de mármore e pedra e paredes decoradas com afrescos, pinturas em murais sobre gesso úmido. A autoridade escreveu que os pequenos fragmentos de afrescos existentes eram finamente coloridos em vermelho, amarelo, azul e preto. Já em outros cômodos da mansão, havia piso de gesso. Em algumas áreas, a decoração contava com grandes fornos e fragmentos de delicadas travessas de vidro decoradas. A luxuosa propriedade e as impressionantes áreas subterrâneas únicas são evidências dos meios dos proprietários. Seu alto status e riqueza permitiram que construíssem uma luxuosa mansão que servia de residência e entretenimento, dizem os diretores da escavação. Segundo o diretor da Autoridade de Antiguidades de Israel afirma que por um bom acaso, e para grande interesse e entusiasmo da população local, o edifício permanece descoberto na área planejada para expandir a cidade de Harat até o período islâmico primitivo, disse. As autoridades agora planejam conservar e exibir as descobertas ao público em geral, mas ainda sem previsão.
território do parque são megálitos processados com dezenas de milhares de anos e pesando de 350 toneladas a 1.500 toneladas. Esses blocos são comparáveis apenas a Baalbek, onde também foram encontrados blocos incrivelmente gigantescos com processamento mecânico. Imaginar que um antigo técnico decidiu cortar uma figura impensável de uma rocha inteira parece um exercício sem sentido e estúpido. Além disso, a ciência acadêmica afirma que o Japão é certamente uma das civilizações antigas, mas não tem dezenas de milhares de anos. Neste caso, os mitos vêm em socorro. Gigantes são descritos como semideuses, descendentes de deuses e mulheres humanas. Vale ressaltar que tais motivos podem ser encontrados nos mitos de muitas civilizações antigas, como se inicialmente na Terra houvesse pessoas semelhantes a macacos junto com os descendentes dos deuses. O folclorista local Izura Masazuki afirma que o Parque Azuka contém não apenas megálitos, mas detalhes de antigos dispositivos de pedra. Em princípio, tais formas realmente se assemelham a alguns componentes de algo maior. Então a questão dos hipotéticos gigantes se torna ainda mais óbvia em favor de sua realidade. Uma coisa é quando as pirâmides egípcias foram construídas a partir de blocos relativamente pequenos, e outra é fazer algo com peças pesando 1.000 toneladas. A propósito, há também uma suposta tumba no Parque Azuka. Infelizmente, nenhum esqueleto ou utensílios domésticos foram encontrados, mas a cama em si mede 4,5 metros por 1,8 metros, o que claramente não é para um corpo de tamanho humano. Algumas imagens são esculpidas em pedra em vários megálitos. Alguns acreditam que eles têm um mapa da casa estelar dos deuses. De acordo com outra versão, esta é uma informação sobre a vida dos gigantes. Megálitos criados por gigantes no Japão? Não muito longe da pequena cidade japonesa de Takasago, arqueólogos estavam realizando um estudo de rochas quando notaram uma enorme pedra de forma incomumente irregular. Depois de examinar o objeto com mais cuidado, os cientistas consideraram que na frente deles havia uma peça pesando 600 toneladas. De acordo com algumas suposições, estamos falando de um mecanismo antigo oculto. Trabalhar no estudo do megálito é difícil por razões éticas. Um mosteiro shintoísta foi construído em torno dele. Mesmo com uma inspeção visual, o megálito Ishino-Hoden, que se assemelha a uma peça gigante de uma técnica mais complexa. Uma saliência prismática foi deixada em um de seus planos. É lógico imaginar que a ponta se destinava a ser implantada no mecanismo. O Dr. Kaoru Tokugawa, da Universidade de Osaka, disse a repórteres: os autores deste objeto tiveram que remover toneladas de pedra da rocha e de alguma forma poli-la para um brilho quase espelhado. Ao mesmo tempo, não encontramos uma única pedreira nas proximidades. Nas superfícies laterais do megálito também existem ranhuras, que também podem ter servido para mover a própria pedra ao longo das contrapartes em uma estrutura maior, que parece mais lógica. O tratamento da superfície do megálito não parece um trabalho manual. Em vez disso, foi usado algum tipo de ferramenta mecânica que não podia lascar, mas esmerilhar rocha dura. Mas as perguntas, no entanto, são causadas pelo propósito de uma pedra estranha, que muitos pesquisadores privados chamam não oficialmente de chave. Existem muitas hipóteses, mas infelizmente, neste caso, é preciso adivinhar, já que não há mais fontes escritas dessa época.